Salve, salve aí, rapaziada! Galera, que alegria, meu, que felicidade! Galera, estamos no nosso 47º episódio aqui do Manga Talks. Galera, nossa terceira temporada veio com tudo, hein? Galera, primeiramente, quero deixar um agradecimento aí à rapaziada que tá chegando. Cara, tô feliz demais, cara. Tô muito alegre, tô muito contente com essa rapaziada que tá vindo aí. Galera, tá comprando a ideia, tá vindo de verdade, tá dando as mãos aqui com o Cláudio Manga. Fico contente demais. Quero agradecer demais a rapaziada que chegou semana passada aí. E, galera, já vou pedir pra você, claro, deixa seu like, pessoal. É muito importante o seu like aqui, tá? Quando você deixa um like aqui, você promove o nosso conteúdo, tá? E se inscreve no canal. Sua inscrição, ela é muito importante pra gente. Quando você inscreve num canal como esse, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E o YouTube, ele entrega nosso conteúdo pra mais pessoas. Galera, nessa saga, vocês sabem que eu tô numa saga muito bacana aqui de trazer pessoas da melhor qualidade aqui, né? E aqui eu só trago gente que eu admiro demais, que eu sou fã. Se liga aí na apresentação, pessoal. A nossa convidada de hoje, ela é vereadora em Ribeirão Preto. Ela é eleita como a mais jovem da história da cidade. Ela é advogada, formada pela USP aqui em Ribeirão e iniciou sua trajetória política ainda na universidade, atuando como líder estudantil e militante. Ela carrega no seu mandato uma perspectiva diferente, com ideais novos e comprometida com a juventude. Tá? A educação, a cultura, a inclusão e os direitos sociais. Uma voz renovadora, tá? Que representa transformações que a nossa cidade e o nosso país tanto precisa. Galera, ela está aqui nos nossos estúdios, pessoal. O nome dela é Duda Hidalgo. Cara, que prazer ter você aqui, meu. Que felicidade. Prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Cara, assim, deixa eu fazer o teu agradecimento, senão eu vou esquecer, tá? Eu tenho que agradecer demais a Jaque, que fez a ponte aqui, de falar com a Duda pra ela vir aqui. Eu falei, a Jaque veio aqui, a gente bateu um papo super bacana, foi super legal. Eu falei, cara, Jaque, faz a ponte com a Duda, conversa com ela lá pra ela vir aqui. Fazia muito tempo que eu queria falar com você. A gente tem muita coisa pra falar hoje, tá? Mas assim, pra gente dar contexto nosso papo aqui, pra eu mostrar você, pra nossa audiência aqui, aliás, né? Quem vai me mostrar pra você é você hoje, né? Mas assim, eu quero dar contexto pra rapaziada, é lógico, a Duda combativa, que a gente tá vendo na tribuna aqui da câmera, cara, tá todo mundo conhecendo já. Mas vamos começar lá do começo, do jeito certo. Quem é a Duda? É Maria Eduarda, é isso? Isso mesmo. Quem é a Maria Eduarda? Olha, pergunta difícil, viu? Difícil, né? De falar. Não, mas, gente, eu nada mais sou do que uma grande sonhadora. Eu acredito que o mundo pode ser diferente. Sim. E fico muito feliz que o meu trabalho seja tentar fazer isso todos os dias. Então, assim, mesmo que seja avançando 1 metrinho a cerca por dia, todos os dias, a gente vai aos poucos construindo uma nova realidade. Eu não sei muito o que falar sobre mim, assim. É difícil, né, pra te falar sobre a gente mesmo, né? É muito difícil. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, tem meio que esse sentimento dentro de mim, assim. Mas eu acho que teve muitas muitas experiências que fizeram parte da minha vida. Sim. Fiz parte do Projeto Guri, que é um projeto super legal, uma política cultural daqui do nosso estado. Então, tive ali minha passagem pela música. Sou formada em Direito também, sou advogada. Fui voluntária no Cursinho Popular por muito tempo. E agora a gente tá fundando um novo. Há ver cenas dos próximos capítulos, fiquem ligados. Eu também militei muito dentro do movimento estudantil. Então, quando eu estava dentro da universidade, na luta, seja pelo acesso, pela permanência dos estudantes que estavam ali. Fui conselheira municipal da habitação também na luta por moradia aqui na nossa cidade. É isso, vivi 1000 vidas. Nossa, que legal. Mas assim, então beleza. E como você se viu, Duda? Porque, de uma hora pra outra, né? Você era uma estudante e de uma hora pra outra, cara, aconteceu. Como é que foi essa transição aí? Pra você chegar e... a Duda combativa, a Duda vereadora, como que apareceu isso? Como foi? Então, na verdade, não era pra eu ser a candidata a vereadora. Você acredita? Não sabia disso aí. Contar a fofoca completa. Eu fazia parte de um grupo de juventude
E a gente tinha feito um acordo dentro do partido para que a gente lançasse um candidato jovem. E era muito importante para a gente conseguir fazer a campanha, mesmo que ninguém fosse eleito, mas fazer a campanha de alguém que a gente acreditasse de verdade, que a gente achasse que fosse mais parecido com a gente. Não fazia sentido pra gente defender, balançar a bandeira pra mais um do mesmo, entendeu? Sim, dentro claro. da Câmara Municipal. A gente queria uma candidatura que fosse nossa. E era pro Luca, que hoje tá até trabalhando no Ministério da Saúde. Era pra ele, que era o nosso secretário da Juventude do partido na época, ser o nosso candidato. Só que ele passou numa super oportunidade. Um intercâmbio pra ir pra Itália, duplo diploma, 1 ano e meio. E aí ele chegou numa reunião, assim, do nosso grupo e falou: gente, é o seguinte, não vou mais poder ser candidato porque preciso aceitar essa oportunidade. Mas tá tudo bem, porque a Duda vai ser no meu lugar. E vocês estavam sabendo disso, aí, ele te comunicou na hora, não? Lógico que não, eu descobri na hora. Caramba! E Ué, você recebeu uma missão. Eu falei, não, peraí, meu. E eu ainda falei, eu não posso nem opinar. Ele falou, não. Não tem como não recusar, não pode recusar. Não podia recusar. E foi um mega desafio. Até o dia que foi o dia que abriram-se as urnas e fizeram contagem dos votos, a gente não fazia a menor ideia que ia dar certo, que eu ia ser eleita. Porque não se imaginava, né? Sim. E teve muito esse sentimento quando eu fui eleita, de que era, meu Deus, a grande transformação e evolução dentro da nossa cidade. Não acredito que elegeram a Duda ou alguém como a Duda para ocupar esse espaço. E eu acho que é porque, ao longo de todas as nossas vidas, a gente é ensinado que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente Sim. não vai conseguir, que não podemos ocupar esse espaço. Mas ele é nosso para ocupar. Claro. E a gente fez uma campanha do jeito que a gente achava que ela tinha que ser. Conversando com as pessoas, no olho, uma a uma, Eu explicando vi qual é o da nosso campanha, projeto. Vocês nas ruas, né, redes sociais, né? E acaba que, na verdade, você não acha também que a internet democratizou também esse acesso, né, aos eleitores? Mas o corpo a corpo, é claro, que é muito importante ainda. Então você uniu o útil ao agradável. Você foi pro corpo a corpo, mas também trabalhando nas redes sociais aí pra fazer isso acontecer. Com certeza. Até porque, na época, era pandemia. Então, Sim, dificultava muito pra gente conseguir chegar até as pessoas. Principalmente nos momentos que foram os momentos de maior restrição. Então, tinha muito, assim, tentar estabelecer novas estratégias. Fazer uma campanha que seja uma campanha no virtual. E eu acho que a campanha de 2020, ela foi a primeira campanha que teve essa cara, assim. Sim. De ocupar as redes também. Até pelo momento em que a gente vivia. Então você via um monte de gente fazendo live. A galera que tava Sim. tentando se eleger também fazendo um monte Os de live. podcasts começaram nessa Exato. época, né? E, na verdade, virou um filão até para várias pessoas que acabaram que usaram os podcasts também para se alavancarem nas suas campanhas, né? Então, já pegando o gancho nisso, olha que legal, né? Vamos abordar cara, a juventude, essa transformação do digital também impactando diretamente nos resultados das urnas, né? Cara, vamos falar da juventude, então, o que você acha? Porque, assim, você acha que a esquerda, muita gente fala que uma parte da comunicação da esquerda pecou, não é que pecou, na verdade ela foi começou um pouco mais atrasada, teve um certo delay, tá? Relacionado à direita, que a direita se preparou mais pra fazer esse papel, de estar nesse papel das redes sociais. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que teve disparos em massa, hoje em dia a gente sabe muita coisa que aconteceu. E o que você acha? Você acha que isso aconteceu realmente? Teve esse delay ou não? Ou você acha que... Porque, na verdade, hoje você é uma liderança jovem. Você é uma pessoa jovem e outra. Pelo que eu acompanho, existem mais pessoas também. Na verdade, é o que você falou. Tá tendo uma maré bem muito positiva aí de pessoas novas vindo pro cenário. O que você acha? Olha, eu vou te dizer que, assim... o dinheiro, ele resolve muita coisa. Sim. E a gente, no geral, tem menos acesso a recursos. Então, obviamente, a esquerda acaba saindo atrás. Sim. E quem sai a pé tem que sair antes. Exatamente. Então, assim, por mais que a gente possa até, e se for fazer um debate, até colocar que a gente até poderia estar ocupando no mesmo tempo. Mas isso não importa, porque você tem muito menos acesso a recursos. Então, você não vai conseguir pagar um patrocinado ou investir tanto quanto em patrocinados. Exatamente. Você vai ter dificuldade em conseguir um bom equipamento, em ter um profissional ali te apoiando ou em profissionalizar alguém. Isso tudo acaba gerando algumas barreiras e é isso. O dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Mas eu vou além ainda disso, porque tem a parte também de fake news, por exemplo, que eles usaram, na verdade eles usaram isso a favor deles, né?
de espalhar mentiras, coisas que são né, verídicas e espalhar o pânico. Isso aí funcionou bem para eles, né? Aliado aos disparos de massa, ou seja, foi uma bomba coletiva aí é por isso, inclusive, já pegando ganho, já entrando mais ainda nisso aí. O que você acha sobre a regulamentação das redes? Você acha que tem que acontecer? Você acha que já era para ter acontecido? Porque isso vai ter que acontecer, né, meu? Gente, tudo na nossa vida é regulado. Sim. Tudo na nossa vida é regulado. Eu fiz direito, né? E eu acho que muitas vezes a gente não tem essa dimensão, até porque a gente acaba que vive num mundo quase apartado do mundo jurídico, por mais que ele esteja presente em todas as coisas. Mas é assim, você foi na padaria, comprou 6 filãozinho, é um contrato de compra e venda, meu amor. Sim. Então, assim, tudo na nossa vida é regulado. E aí vai me dizer que não pode regulamentar as redes sociais? Tem alguém que tá lucrando com isso. Claro. E esse é o problema, que as plataformas, elas precisam ser responsabilizadas pelo que é veiculado dentro dessa plataforma também. Até porque, cabe aqui dizer, né, que existe a fake news, que é a fake news que vai afetar a imagem de alguém, que vai ter um impacto ali em um número restrito de pessoas. Mas existe fake news que custaram muito caro. Sim. Não vamos esquecer da ivermectina, cloroquina durante a época da pandemia. Regaço na pandemia. É isso. E a gente não pode deixar que esse tipo de conteúdo circule e gere todos os danos que ele gere sem nenhuma regulação. A televisão tem regulação, Sim. A rádio tem regulação e as redes sociais não vão ter. E eu acho que a gente vive sempre um momento de crise quando você vai tentar regulamentar alguma coisa. Principalmente, surge um discurso que é um discurso de que a gente está tentando impedir aquela atividade. Não estamos falando para acabar com rede social nenhuma. Na verdade, o que a direita está batendo na tecla é sobre uma liberdade irrestrita, igual a primeira emenda dos Estados Unidos, que na verdade é impossível de acontecer aqui. E outra, nem lá existe liberdade irrestrita, né? Ou seja, na verdade é uma falácia, né? Eles usam de uma falácia, né? Agora, você acha que a empresa está se instalando no país? Ela tem que respeitar, é o que você falou, as leis do país. E é muito permissivo, infelizmente. E as pessoas cometem crimes usando o ambiente digital. São crimes. A gente olha, por exemplo, para os dados que são os dados que foram revelados, né, agora num vídeo que bombou do Felca sobre o abuso infantil. Sim. E é uma pauta que é uma pauta extremamente sensível, delicada e que mobiliza as pessoas. Exatamente. Interesse de todo mundo. Todo mundo. Ninguém defende publicamente que é contra, entendeu? Mas as mesmas pessoas que não defendem publicamente, que são a favor do abuso infantil, continuam passando pano para as plataformas que permitem com que ele continue a acontecer, com que ele continue a perpetuar. Sim. Então a gente tem que colocar os pingos nos is. Para toda ação tem uma reação. Não regulamentar permite que esses crimes continuem a acontecer. Então, e na verdade eles estão chamando, né, essa discussão sobre como se fosse uma armadilha. Eles estão falando que é uma armadilha justamente como se fosse para podar a liberdade deles, que eles consideram que tem que ser parlamentar, tem que ser uma liberdade irrestrita, né? Eles acham que você, por exemplo, você tem direito, você pode pegar e ameaçar uma pessoa de morte. Porque eles são inclusive, já tá até cozinhando um galo aí sobre essa PEC da chantagem que eles estão fazendo, né? Que tá tramitando agora lá. Na verdade, assim, pelo que eu vi, já deu uma esfriada no negócio. Mas, você imagina se isso passa? Eles iam ser eles mesmos iam julgar os próprios, eles iam se julgar. Ou seja, ia ser um corporativismo enorme. E outra, eles estavam defendendo aquilo, dando... como se é a nossa prerrogativa que vale. Cara, que absurdo, né? Você não acha? É um absurdo, né? Até a discussão, trazer isso pra discussão é um absurdo, cara. Como que... eu não sei como que... não pode ter apoio popular numa coisa dessa, cara. A gente tem 3 poderes para que ninguém fique com todo o poder só pra si. Exatamente. Parece que o Congresso não entendeu. E assim, isso gera inúmeras dificuldades. Você olha, por exemplo, na perspectiva do orçamento. Gente, olha como são as coisas. As pessoas acham que o que acontece em Brasília não afeta a gente aqui, né? Por conta das emendas parlamentares e que
montante que tinha sido direcionado para as emendas parlamentares não era grande o suficiente, não atendia as expectativas dos deputados que estavam ali, que nada mais é do que um dinheiro que o deputado tem a liberdade de indicar. Sim. E que tem muitos rolos dentro de tudo isso. Eles seguraram a aprovação do orçamento, que era para ter sido aprovado em dezembro. E seguraram até março desse ano. Só que essa de segurar o orçamento atrapalhou, por exemplo, a licitação do Instituto Federal de Ribeirão Preto. Olha, cara. A obra do Instituto Federal, a obra de adequação do prédio provisório, que vai começar as atividades do Instituto Federal que a gente conquistou com muita luta aqui em Ribeirão Preto, tá atrasou 3 meses porque o Congresso estava segurando o orçamento porque não achava que tinha dinheiro suficiente para eles distribuírem. Caramba, meu. Muito louco, né? Vem cá, meu. Fazendo uma projeção agora, Duda. O que você acha? Como você vê a política daqui a 10 anos? O que você consegue? Você consegue projetar alguma coisa? Nesse cenário, porque a gente tá vendo que são coisas absurdas, né? Eu costumo dizer que esse congresso é o pior congresso da história do Brasil, cara. E se não fosse o governo federal fazendo o papel que ele tá fazendo aí, cara... Olha, com tudo isso, a gente tá bombando no pleno emprego, cara. Só notícia boa vindo pra nós, né? Então, cara, e com o pior congresso da história. Você imagina se fosse gente empenhada realmente em ajudar as pessoas mesmo? Como seria, cara? Quem me dera, né? Ia ser ótimo. Não, mas é até difícil prever como é que vai ser a política daqui a 10 anos. Porque a gente tem muito em disputa o que vai ser o pós-Lula, né? Quem vão ser as figuras que vão ascender nesse pós-Lula? Sim. Mas o que eu tenho certeza é que o Partido dos Trabalhadores vai continuar e vai continuar existindo. Sim. Tentaram muito acabar com o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente tá falando do maior partido de esquerda da América Latina, que não é pouca coisa. E independente do que aconteça no pós-Lula, a gente vai continuar a ter uma relevância grande dentro do cenário nacional e vamos continuar na disputa, tentando fazer com que esse Brasilzão que a gente ama tanto seja um país mais justo, igualitário, com oportunidade para todas e todos. Não, então, mas veja, você falou uma coisa importantíssima agora. Pegando o gancho aí, ó, sobre o que você falou. O ex-presidente, ele foi eleito... Cara, eu fico pensando assim, a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, são de trabalhadores. E o cara foi eleito em cima de uma plataforma falando que ou todos os direitos sem emprego ou menos direitos em emprego. Com certeza, claro, falando isso para agradar o mercado. Aí, vai uma pessoa que é trabalhadora, que ela vai abdicar dos seus direitos, para dar uma oportunidade para uma pessoa falando que vai mexer nos seus direitos. Você não acha absurdo, meu? Não é absurdo uma coisa dessa? Como que as pessoas caíram nesse conto, né, meu? Desculpa o palavreado, mas é o poste mijando no cachorro, né? É o fim do mundo, né? É muito difícil. E isso, na verdade, é um sintoma que a gente vive. É um sintoma de um sistema que não faz com que a gente enxergue outras alternativas que não ele. Sim. Mas tô aqui pra dizer que nem sempre o mundo foi assim e que tem solução, gente. Eu não sei ainda para quais caminhos a gente vai ir, até porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas sei que tem como a gente tá muito melhor do que a gente tá hoje. E eu acho que as pessoas elas têm que ter a dimensão do poder que elas têm. Você já viu Vida de Inseto, Cláudio? Sim. Então, é um dos meus filmes favoritos. Adoro Vida de Inseto. E assim, gente, ele foi lançado em 99, né? Então não existe spoiler, aliás, 98, antes de eu nascer. Então não existe spoiler de filme que foi lançado há mais de 20 anos. Então assim, o que acontece em Vida de Inseto? A trama principal é as formigas precisando recolher comida por metade do tempo, que é o tempo de colheita, só para dar para os gafanhotos. Sim, exatamente. E aí a outra metade do tempo eles gastam pra colher comida pra eles, porque aí vem a estação de chuva e aí eles não conseguem coletar mais. No começo do filme, acontece lá um acidente, eles perdem todas as comidas, e aí você acha que os gafanhotos se importam? Que foi um acidente? Não. Vocês vão gastar o tempo, que é o tempo que vocês tinham pra coletar pra vocês, pra coletar pra mim. E eu não quero nem saber.
Só que quando chega o final do filme, as formigas finalmente descobrem que elas podem com os gafanhotos. Sim. E essa é a grande questão. Porque elas são em maior número. Porque elas não precisam coletar as comidas pros gafanhotos. Elas podem coletar para elas. E a realidade das formigas é tão dura que elas nem desenvolvem, por exemplo, a tecnologia dentro do formigueiro, nem melhoram suas condições de vida, porque elas estão compenetradas o tempo todo em coletar comida, porque elas precisam trabalhar dobrado para dar comida para os gafanhotos. Então é muito bom o filme, recomendadíssimo. E é um pouco sobre isso, assim. A gente se sente muito pequena, a gente acha que a gente é só uma formiguinha. Sim. Mas se junta o formigueiro... Aí é possível. É isso. Ó, bem, a gente tava falando sobre... Vou voltar até um pouco no assunto. Sobre os jovens, né? E até sobre o pioneirismo que eles tiveram, né? Pioneirismo entre aspas, né? Por exemplo, uma parte foi abocanhada pelo Nicolas Ferreira. Que na verdade, ele é considerado hoje um dos principais... das principais peças, né, da direita. E que assim, ó, futuramente ele pode ser uma pedra no nosso sapato. Literalmente, né? Eu, graças a Deus, pelo canal que ele tem. Ele tem um canal monstruoso, né? Enorme, né? E como o que você vê sobre isso? Como você enxerga essa perspectiva sobre o Nicolas Ferreira? Então, eu não tenho mais visto o canal dele porque ele me bloqueou. Ele te bloqueou? Doeu nele. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Nicolas, ele precisa tomar mais um pouco de cuidado. Porque o que acontece, cara? Ele foi pra uma linha que é uma linha muito ruim. Muito ruim. Muito tênue, né? Muito tênue. E fez isso intencionalmente. Quando ele gravou o vídeo, que era o vídeo sobre o Pix, por mais que ele fala, o Pix não será taxado, mas eu não duvido que vá. Caso pensado. E ele gera inúmeras dúvidas. Ele conversa com fazer com disseminar o medo e a violência. É o pânico. E sobreviver do pânico é muito difícil. E eu acho que assim, o Nicolas, ele pode tentar surfar em todas as ondas que ele quiser. No final das contas, a gente sabe quem tem projeto e quem não tem projeto, entendeu? Sim. E as redes sociais podem fazer ali um grande favor pra ele e manter ele dentro do poder. Mas ele não tem nem a razão e nem o direito ao lado dele. O que o Nicolas fez foi disseminação de fake news. Igual a gente tinha falado aqui do impacto que teve a disseminação de fake news dentro da pandemia. O que ele fez precisa ser responsabilizado também. Ele permitiu que uma organização criminosa continuasse a não ser monitorada pelo que ele defendeu. Por fazer com que uma medida do governo não fosse pra frente. E quem é contra a fiscalização? Quem é contra a transparência? Pra onde que ele tá indo, entendeu? Sim. É isso que me preocupa. E eu sinto que ele faz isso muito por palco. Sim. Isso que é o mais triste, entendeu? Que não é... E é isso, que é uma narrativa que é tão... ela é construída pra mexer com a pessoa que tá do outro lado. E sem responsabilidade nenhuma dos impactos do que ele tá fazendo ali. Sim. Só que o cara é deputado, entendeu? E tem, tem um canhão de comunicação na mão, que é as redes sociais dele, né? Exato. Então, assim, no mínimo, ele tem que tomar muito mais cuidado com o que ele diz aí na internet. Sim. Porque não é brincadeira. E outra coisa, eu vou além ainda também. Porque eu acho assim, ó, pra que haja combate, precisa ter combatentes à altura, né? Pessoas como você, por exemplo, lá no Congresso Federal. São os planos da Duda aí pro ano que vem? Então, eu estou como pré-candidata a deputada estadual. Ah, estadual? Pô, peraí. Que legal, meu. Legal. Eu fui candidata em 2022. Sim, isso eu lembro. E foi quase, Cláudio. A gente ficou por 8 mil votos. Mas conseguimos aí quase chegar na marca dos 50 mil. Foram 49.656 pessoas. Caramba. Que levantaram num belo domingo de manhã. Votaram lá no meu número e disseram, essa mesmo confirma. Então, fico muito feliz com o que a gente conseguiu construir até aqui.
E vamos ver se dessa vez vai. Isso é o que eu tô falando, isso é o fruto do seu trabalho, das coisas que você tá, cara, que você tá fazendo aí, meu. Eu até separei aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. O seu pioneirismo em algumas áreas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei pra mostrar pro pessoal, ó, pioneirismo e representatividade. A Duda fez parte da bancada feminina da Câmara Municipal. Trajetória e perfil, formada em Direito, já falei, né? A Duda iniciou sua militância no movimento estudantil. Ela também foi ex-conselheira municipal de habitação, que você disse, né? Cara, você tem um know-how já aí na frente, ó. Com pouca idade, você é novo ainda pra caramba, né, meu? Principais pautas, a Duda concentra o seu mandato no direito das mulheres, na educação, combate à LGBTfobia, equidade social, equidade racial, cultura, meio ambiente, moradia digna. Só tudo isso. Só tudo isso. Ou seja, as suas bandeiras são muito importantes, são muito relevantes. E o que você está fazendo já, acho que está indo de encontro com o conceito popular que as pessoas querem. As pessoas querem isso, né? E bacana. Quer falar um pouquinho? sobre o direito das mulheres, educação, combate à LGBTfobia? Com certeza, com certeza. A gente tem trabalhado muito aqui na nossa cidade. E tem sido desde tentar garantir o acesso à educação através de trazer equipamentos como o Instituto Federal aqui para o nosso município. Foi uma grande luta que a gente conseguiu fazer para dar educação pública, gratuita, de qualidade para os nossos jovens daqui da cidade. Até debater, por exemplo, o combate às mais diversas violências que a gente tem. Agora eu tô na Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Consegui conquistar a presidência dessa comissão. E a gente tem feito muito trabalho lá pela comissão. Seja debatendo letramento racial, debatendo o protocolo da saúde para o atendimento à população LGBTQIA+, acompanhando casos de violência que aconteceram aqui na nossa cidade. Recentemente a gente recebeu, por exemplo, a denúncia de que tinha uma empresa que estava sendo paga para bater em pessoas em situação de rua. Caramba. Você acredita? Esse é o nível das denúncias que a gente está acompanhando enquanto comissão. Parecendo o Zema lá em Minas. Zema tá... Então, né? Gente, é uma biscada absurda, né, velho? É isso. E assim, a gente caminha muito e conversa muito com as pessoas. Porque eu acho que não tem como a gente decidir dentro de uma sala o que vai acontecer no território, assim. Não dá pra decidir dentro de uma sala o que vai acontecer dentro de uma unidade de saúde sem conversar com a pessoa que é atendida ali, com o profissional que tá lá, com quem tá na gestão daquele espaço. Então, grande parte do meu trabalho é andar muito pela cidade, ouvindo as pessoas e construindo em conjunto com as pessoas a política. Legal. Eu acho que a política, ela não precisa, por mais que seja eu a eleita, né, a figura que tá ali formalmente eleita, que vai representar, a gente não pode se restringir a isso. A gente precisa construir isso coletivamente e eu acho que a nossa luta tem que ser coletiva. Sim. Ela é coletiva. Legal. E relacionado à equidade salarial, por exemplo, da homem e mulher. Assim, ó, a gente tá numa... A gente tá não era nem pra estar discutindo sobre isso. Exato. Na verdade, não era nem pra gente estar falando, não era nem pra ser tema de podcast isso. Mas como você vê o cenário hoje? E como você projeta o cenário de hoje para 10 anos? Muitas vezes isso acontece e não é denunciado porque as pessoas têm medo de perder o emprego, medo de alguma retaliação. Só que a gente precisa denunciar. Denuncia pro Ministério Público do Trabalho, para quem quer que seja. Não dá mais pra gente continuar tendo esse e tantos outros delitos que são cometidos dentro das empresas do nosso país. Se a gente olha, por exemplo, para o cumprimento da cota de aprendizagem, dar espaço para jovem, formar jovem, o cumprimento da cota de inclusão para a população com deficiência. Então, para as pessoas com deficiência terem acesso também à renda e ao emprego. E quando a gente fala da questão das mulheres, isso a gente pode ver de inúmeras formas. Seja a discriminação, quando você tem ali a discriminação no salário, ou quando você sistematicamente impede que as mulheres ocupem cargos de liderança. Sim, exatamente. Porque essa é uma outra questão também. Você olha para a empresa tem 200 funcionários e não tem nenhuma mulher no alto escalão. Sim. E isso não pode mais acontecer. E isso também caracteriza como discriminação. E por isso é importante a gente questionar. Muita gente colocava isso culpa no patriarcado, mas não tem nada a ver com o patriarcado mais, né? As mulheres, estão cada vez ganhando mais visibilidade, mais espaço, né? Tipo assim, serrilhar isso é o que você tá falando. É discriminação, é preconceito, né, meu? Exatamente, é discriminação pura.
E as mulheres não só podem, como devem ocupar esses espaços. E muitas vezes tentaram colocar a gente, dizer que não, o lugar de mulher é na cozinha. Sim. E a gente sistematicamente tem que reafirmar que, gente, o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Onde a gente quiser. A melhor campanha que fizeram até hoje é isso. Lugar de mulher onde ela quiser, cara. Uma salva de palmas aí, meu. Oh. Sabe uma iniciativa bacana que tem já acontecido em algumas empresas e que é legal de compartilhar aqui para que sirva como exemplo? Algumas empresas, elas começaram a adotar um processo seletivo que ele é anônimo. Você não sabe quem que você tá julgando do outro lado. Que legal, Igual meu. no vestibular, tudo Caramba. secreto. Sim. Só vê ali um número. E você acredita que essas empresas começaram a contratar mais mulheres, mas mais mulheres exponencialmente Sim. quando A elas faziam acessibilidade isso? da mulher. Exatamente. Acho que vocês tinham medo do homem. Cara, uma salva de palmas pra essa empresa aí. Se você soubesse o nome, a gente até falava aqui, porque. Eu tive um papo aqui com o Reinaldo Romero. Você conhece o Reinaldo Romero? Não conheço. Tá com o calor, plante árvores. Sim! Ele teve aqui. Eu não sabia que o sobrenome dele era Romero. Reinaldo Romero. Ele foi meu professor, cara. Que legal! Eu sou formado em radialismo, ele foi meu professor lá em meados de 2000. E o que acontece? Ele veio aqui, a gente bateu um papo e aconteceu, não sei se você lembra, acho que foi no começo desse ano. Estão colocando uma fábrica nova ali na Renestlé. Sabe o balão da Renestlé ali? Cara, eles acabaram, tinha um monte de árvores, eles arrancaram todas as árvores da frente. E o que acontece? Ele foi lá, cara, ele fez um... Cara, foi naquela época que eu chamei pra conversar aqui. Falei, meu, que absurdo, né, cara? Os caras arrancaram... E hoje em dia, isso até é um marketing até positivo pra empresa, salvaguardar, cara, essas árvores. Cara, isso é tão legal se o cara... Ele falou sobre isso. Ele falou assim, cara, com certeza hoje teriam engenheiros pra fazer um baita de um planejamento aí, pra fazer um... Cara, essa empresa ela ia ganhar com isso, né? Ou seja, usar isso ao seu favor, né? E ele teve aqui, bateu um papo super bacana com a gente aqui, e é isso. Cara, a gente tava falando sobre fake news, eu não posso esquecer... Desculpa, eu te cortar, você ia falar alguma coisa, pode falar. Imagina, o que eu ia falar é assim, é até difícil de cobrar das pessoas, porque sabia que muitas vezes a prefeitura não cumpre o nosso código ambiental? Sim. Quando teve aquela obra lá na Avenida do Café, quem mora ali na região notou, né, que muitas árvores foram retiradas. Foram 40 árvores que foram retiradas da Avenida do Café. E o nosso Código Ambiental obriga até a compensação, ou seja, se fazer a doação das mudas para o horto municipal antes de ter a retirada. Você acredita que a prefeitura do Arte Nogueira passou anos sem fazer a doação? Então, assim, quando a prefeitura não cumpre o Código Ambiental, é difícil dele ser levado a sério por outras pessoas. Então, o poder público tem que dar o exemplo, entendeu? Sim. Tem que ser o primeiro. Nossas áreas públicas têm que ser arborizadas. Precisam ser. Desculpa, é que assim, o podcast, meu, você sabe como que é, né? Assim, é o primeiro podcast, já teve outros podcasts, né? Já tive outros podcasts. Cara, você sabe como que é, então. Porque, cara, acho que a gente vai falando aqui, e eu não sei se você percebeu, eu não trago pauta. Eu até marco alguma coisa pra gente falar, mas, cara, acaba que o papo vai indo, né? E as pontas, elas vão se soltando, depois elas voltam de novo. E uma coisa que eu queria muito falar com você, falando sobre isso, eu lembrei, até vou puxar esse assunto. Por exemplo, a gente tá falando sobre fake news, uma coisa muito importante, cara, sobre o Brasil Sorridente. Cara, isso aqui ainda tá circulando em grupos, né? A fala do Lula falando, chamando negro sem dente. Você gostaria de falar sobre isso? Porque eu acho que eu vou até fazer um corte sobre isso pra gente colocar nas redes. O que você acha? Gostaria de falar sobre isso? Perfeito. Acho que é importante. Quero falar sobre isso. Gente, o Lula não cometeu racismo na fala dele. Ele estava denunciando o racismo, gente. É só assistir o vídeo inteiro. É isso. Só o contexto do vídeo. Basta assistir. E sabe o que mais me incomoda dentro de tudo isso? Que as pessoas que estão criticando o Lula, justamente por isso, são as que mais falham em incluir. Sim. Aqui em Ribeirão Preto, teve a propositura de uma moção contra o Lula. Queriam repudiar o Lula. E isso foi protocolado por um membro do Partido Novo. O Hélio Negão, ele entrou com um processo protocolou um processo de impeachment por conta dessa fala. Exatamente. Dessa fala, né? Que nem fala foi, né? Aí, veja bem, vamos lá. Entrei, então, na página do Partido Novo. Falei, eles estão falando de inclusão, vamos ver o quanto eles incluem. A página tem mais de 11 mil publicações. Neste ano, fizeram um mundo de publicação. Eu olhei uma a uma. Tinham 7 publicações com pessoas negras. Só 7. E 4 delas eram pra atacar pessoas negras. E aí eles vão me dizer
que eles que incluem, eles são justamente quem está excluindo a população negra dentro das peças publicitárias e são as pessoas que insistem em retratar a população negra sempre sempre com uma face de vulnerabilidade. Todas as vezes. Isso não é justo. Essa é a crítica que foi colocada ali pelo Lula. Não, ele tá falando justamente o contrário. Ele tá falando que foi colocada uma senhora branca, toda corada. Ele citou o pessoal do Sul, né? Do Sul. E do lado dela colocaram um senhor negro. Ele falou justamente sobre isso. Ele colocou um senhor negro ali, sem dente. Ou seja, mostrando uma pessoa branca totalmente empoderada ali e um negro. Exatamente. E foi por isso, ele tá falando sobre isso. E, pessoal, muita gente não sabe, porque aquela imagem ela foi cropada. Eles croparam aquela imagem, porque ele estava falando sobre a entrega de as vans, né? As vans do Brasil Sorridente, dando acesso ao atendimento odontológico. Só disso já não dá cabimento, não tem cabimento, né, meu? Não tem condição nenhuma. Uma coisa que eu achei legal, que é o Estadão, né, com um jornal, né, tradicionalmente de direita, e ele mesmo, cara, fez uma desmentindo isso, falando que, cara... se você pegar no contexto inteiro, o que ele tá falando, é uma inverdade, né, meu? E é isso que eu falo. O poder que a direita tem de fazer isso, cara. Dele falar isso numa manhã cedo, eles fazem esse crop e colocam isso nesses grupos, cara. E, cara, aquilo... Meu, você vê aquilo no Facebook, no Instagram. Cara, o poder de comunicação é muito foda, né? Além do impulsionamento, eu não sei, cara. Como que eles conseguem fazer isso? Não, é impulsionamento. É bot. Sabe? Falta de informação. É uma loucura. E eles se aproveitam disso. Aí, cara, ó, desculpa, tô tentando prestar você aqui, mas assim, ó, aí vem um americano aqui falar, cara, que não pode ter fact checker. Que não pode ter fact checker essas big techs aqui no Brasil. Quem que vai fazer a curadoria dessas informações, meu? Não precisa, né? Não precisamos saber se é fake news ou se não é. Que os olhos não veem, o coração não sente? Esse é o argumento? Porque não é possível. Isso gera um impacto absurdo dentro da ponta. É o que a gente tava falando. Hoje é muito fácil você acabar com uma reputação de alguém. É muito fácil você chegar aqui na rede social, aqui, destilar um ódio e acabar com a reputação de uma pessoa. E aí até haver uma reparação, já ferrou tudo. Cara, vamos longe não. Vamos o que o Pablo Marçal fez com o Moro, meu. Cara, ele fez e desfez com o Moro. Até com o Boulos, cara. E, tipo assim, depois que ele saiu, que ele foi ver, né? E assim, essas responsabilidades tem que ser coisas que, assim, tem muita coisa em jogo, né? Pra não ter punição, né? Exatamente. E sempre tem alguém que se beneficia no caos. E isso é uma coisa que custa caro para as Big Techs. Vale que a gente dizer isso, que ela reduz um pouco a margem de lucro dela quando ela passa a ter que contratar um time para fazer o fact-check. Sim. Isso não é um sistema que ele é implementado gratuitamente. E esse é o problema. É aí que a ferida dói. Ela dói quando a gente pega no bolso das Big Techs. E eles não querem ter responsabilidade de nada, né? Não querem ter essa responsabilidade. E aí você passa a dizer que se eles não tiverem isso e eles continuarem a deixar veiculado ali aquele conteúdo, que eles ainda podem ser responsabilizados pela nossa lei. É isso. Essas são as regras do jogo. No Brasil, é crime isso que estão fazendo dentro da rede. Não é porque tá dentro do ambiente virtual que deixa de existir. Sim. Acho que as pessoas têm um distanciamento, sabe? É muito fácil se esconder atrás do anonimato de uma rede social. Mas o que você tá fazendo ali não deixa de ser crime. Sim. Então, beleza. A gente tá falando sobre isso. Cara, a ideia nossa é debater Ribeirão, mas debater outras coisas também, né? Então a gente tá viajando em vários aspectos aqui do assunto. Indo na esfera federal mesmo, o lance do Eduardo Bolsonaro. Ele está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Ele tá lá, cara, trabalhando contra o Brasil. E como que... Assim, eu acho que ainda tem, Duda, um grupo de pessoas que isso aí, na verdade, eu acho que estava dentro das pessoas isso. Porque não é possível... como que essas pessoas vão apoiar um cara que, tipo assim, ele tá tirando
comida da boca do trabalhador. Tá tirando comida da boca do trabalhador. Quando a fábrica demite, em Minas, se eu não me engano, foram 120 mil... Não, Minas, né? Acho que Minas foram 120 mil empregos diretos. No Sul foram 600 mil, se eu não me engano. Tá? Depois eu poderia até dar uma olhada aqui. Mas assim, ele tá deixando... tirando o emprego das pessoas e colocando as pessoas em estado de vulnerabilidade. Essa pessoa, vocês acham que essa pessoa não tem que ter punição? Ela tem que ter punição e essa punição ela tem que ser ainda uma forma até para que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro hoje, né? Que ele está sendo julgado pelos crimes, né? Tem que ser uma coisa que cause eventualmente um futuro, uma futura pessoa que venha. E outra, o cara tá recebendo ainda. Ele tá recebendo salário ainda. É um absurdo, meu. É só no Brasil que isso vai acontecer, meu. O cara tá recebendo salário ainda lá pra fazer isso nos Estados Unidos. Traidor da pátria. Não tem mais o que dizer, é isso. Traiu o Brasil. Ele foi eleito deputado federal, jogou no lixo o voto da população. Sim. Indo contra o Brasil. E ainda dizendo pras pessoas que a gente tem que agradecer que o Trump tá taxando o Brasil. Em que mundo que ele vive? No dia que saiu a taxação foi aniversário, né, do Eduardo Bolsonaro. Aí ele gravou um vídeo dizendo... Chocolate? Não, o chocolate foi da Magnistic. Não, ele gravou um vídeo dizendo assim, gente, teve muita gente que tava zoando que era um presente. Sim. Mas não é não, apesar de ser meu aniversário, haha. E é assim, gente, está gerando um impacto enorme na economia do seu país, tirando o emprego de um monte de gente. Está aí zoando que é seu aniversário, que o Trump te deu um presente. Mas você não acha também? Você não acha que ele tá indo no all-in, sabe? Tipo assim, tudo ou nada. Porque ele estabeleceu... E tanto ele quanto o neto do ditador. O Figueiredo lá, né? Os dois, na minha opinião, tá? Eu acho que eles estão na base do blefe. E o que acontece? Eles falam que o Moraes não vai... Como é que eles falam? Ele não vai ter coragem de dobrar a aposta. O que tá acontecendo? Ele tá sendo julgado. Hoje o Bolsonaro tá sendo julgado. Ou seja, a aposta foi dobrada. Não só dobrada, como tá se cumprindo a lei. Veja bem, não é nenhuma aposta. É seguir o Código Penal. Entendeu? Exatamente, assim, cara. O Alexandre de Moraes não está fazendo nada fora das suas funções. Exatamente. O cara é ministro do Supremo Tribunal Federal. Chegou para ele julgar um processo que é um processo de tentativa de golpe de Estado. Ele tá julgando o processo. Sim, é oferecido pela promotoria. Que muita gente não fala que Paulo Goneca ofereceu tudo isso. Ou seja, não é o Alexandre de Moraes, né? É que assim, as pessoas, eles querem vilanizar, né? O Alexandre de Moraes, né? Eles querem... os poderes têm que ser independentes, né? Não tem dessa, né? Eu não concordo com 100% de todas as opiniões que o Moraes tem. Sim. Mas eu preciso reconhecer que o espaço que ele ocupa é legítimo. Claro. Que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E que isso, quer o Bolsonaro queira ou não, significa algo dentro do nosso país. Porque questionar isso significa questionar as instituições, quer questionar a democracia, quer questionar a maneira com que o nosso Estado se organiza. Sim. E o que eles fizeram, isso só comprova que havia mesmo uma tentativa de golpe de Estado, entendeu? Sim. Em fazer com que... desmontar tudo isso. E com todos os elementos juntados, ainda mais as delações ainda, né, meu? Não tem como, né, cara? Como é que você vai falar que não teve, né, meu? Não, vai dizer que é uma grande coincidência. Eles estão falando que são as velhinhas, né? Cara, meu... Foi oferecido ainda para muitos dos que estão lá, que ficaram presos ainda, foram oferecidos se não me engano, foram... Uma fiança. Uma fiança ainda, acho que foi, se não me engano, foi R$5.000, ainda cumprir a pena em casa com tornozeleira. Eles não quiseram, muitos não quiseram. A moça lá do batom, que todo mundo usa ela como exemplo, né? Não, a pessoa fala que do batom, mas... Não fez nada, só pichou uma estátua ali com o batom dela. Gente, ela era uma das maiores organizadoras de caravana pro 8 de janeiro. Ai, tadinha, eu tenho uns filhos. Mano, essa mulher deixou os filhos em casa, 2 meses em casa, os filhos sozinhos em casa, meu. Ela fez essa opção. A gente não pode alegar que a gente tem um desconhecimento da lei. Isso é um grande princípio do direito. Ninguém pode dizer que não conhece a lei. Vai me dizer que não sabia que não pode dar golpe de Estado? Entendeu? É um negócio que é tão absurdo assim. As regras estão postas, ela que descumpriu. Não, e outra coisa, né, cara? Se tudo aquilo tivesse cumprido, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Muito, muito provavelmente os
todos os ministros estariam presos, né? Só ia estar 2 lá que não ia estar presos. O Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes mortos. Né? E, cara, é complicado, né, meu? Eu acho assim, é o que eu tô te falando, eles foram pra um lado, tudo por conta de aceitar uma derrota, meu. O cara perdeu uma eleição, cara. Eu vi o Lula dando uma entrevista esse tempo atrás, ele falando sobre isso, cara. Ele falou assim, meu, eu perdi 3 eleições, cara. Eu perdi 3. E, cara, cara, não sei se você chegou a ver, o Haddad, quando ele perdeu pro Bolsonaro, ele perdeu pro Bolsonaro, no outro dia, ele tava indo buscar material didático pra voltar a dar aula, meu. Você viu isso? Cara, não dá pra gente ter poxa, meu, cara... E outra, cumprimentou o Bolsonaro, desejou pra ele, sorte aí, né? Cara, o cara não teve isso é coisa de hombridade. O cara foi 28 anos deputado federal. Ele e a família inteira, tudo eleitos pela urna eletrônica que ele mesmo tava questionando. Aí, na hora que ele perde, a urna eletrônica não vale nada, né, Duda? Mas é que, veja bem, o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro, eles têm algo pra além da política? Que o Haddad tem aula pra voltar pra dar no dia seguinte. O Haddad é um professor. Sim. Bolsonaro vai fazer o quê no dia seguinte? Você acompanhou? Desculpa, eu vou te cortar. Mas você acompanhou os áudios que vazaram do Malafaia e agora, da quebra de sigilo dos telefones? Lógico que acompanhei. Você viu que o Bolsonaro, do que o Bolsonaro chama o Eduardo Bolsonaro? Não. Você não viu? Chama de vagão. Ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como vagão. Ó, o vagão. O Eduardo Bolsonaro quer os espólios do Bolsonaro. Ele quer ser candidato a presidente do Brasil em 2026. Só que a maré tá indo pro lado do Tarcísio, né? E aí eu vi eles compartilhando uma pesquisa que o Lula ganhava em todos os cenários, inclusive no segundo turno de todos. Aí ele falou assim, vagão, dá uma olhada aí, ó. Olha que o Tarcísio ganha, o Tarcísio ganha de você, tal, mas todos perdendo pro Lula ainda, né? E aí ele falou assim, como é que ele falou assim, ele usou uma expressão que a gente usa, nossa, sabe? Aí eu fui ver, mas por que o Bolsonaro chama o Eduardo Bolsonaro de vagão? Sabe o que era? Porque é vagabundo, cara. Ele foi... Que vexame! Cara, ele era surfista até os 30 anos. Até os 30 anos eles não trabalharam, cara. Ele foi secretário fantasma do Roberto Jefferson. Não, e agora ele é deputado EAD, né? Ele foi o primeiro deputado EAD do Brasil. Da Disney, o deputado da Disney. Isso. Cara, meu, é cômico, mas é verdade. É o que a gente tem. Nos últimos meses, ele pisou mais na Casa Branca que no Congresso Nacional, que é onde ele deveria trabalhar. Eu acho que ele não trabalhou. Ele trabalhou mais contra o Brasil do que pró do Brasil. Definitivamente. Definitivamente. Ô, Duda, bom, eu vou mostrar pra você, assim, uma das bases que você frequenta é a base que eu atuo, que são os funcionários dos Correios, né? Eu sou funcionário dos Correios e a gente se encontra sempre, né, em todos os eventos, inclusive. Cara, você tá sempre com a gente lá, Dia do Trabalhador, né? Às vezes você, eu até vejo, falei, a menina podia estar de repente passeando com a família, né? Mas ela vem aqui e, cara, tá aqui com a gente. O seu compromisso, né, com a base, né? E eu acredito que boa parte dessa base ajudou a eleger você. Com certeza. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, rapaziada, eu vou receber uma pessoa especial pra caramba aqui, que ajuda, né, meu? Eu gostaria que vocês me mandassem algumas mensagens. Eu não vou conseguir ler tudo. Inclusive, pra ser bem sincero pra você, eu nem consegui ainda. Eu queria fazer bonitinho, colocar bonitinho, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu vou separar três comentários que eles fizeram. Eu não li nenhum ainda, pessoal. Eu não sei sobre o que é. Vamos descobrir junto com a Duda aqui, tá, Duda? Eu vou colocar aqui na tela grande. Peraí que eu vou mudar a tela pro pessoal de casa ver também, tá? Deixa eu só baixar aqui. Paciência aí, pessoal. Aqui o Claudio Mango trabalha sozinho, então é complicado. Pronto, tá aí, ó. Bom, vamos lá. Fala, Cláudio. Meu amigo, tudo bem? Sucesso pra você. Aí trazendo cada vez mais conteúdos importantíssimos do dia a dia, do nosso cotidiano aí. E Ribeirão Preto, com certeza, é sucesso. Eu queria deixar a minha pergunta aí pra nossa convidada, a Duda. A minha pergunta é a seguinte. Nos dias atuais, a gente tem visto muito Ribeirão Preto sendo destaque acho que ele com emoções. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aí. Com emoções
com projetos polêmicos. Monções, eu acho que ele quis dizer. Monções. E projetos polêmicos, né? Voltado diretamente a pessoas fora de Ribeirão Preto, como bolsonaristas, e deixando pautas importantes que a cidade de Ribeirão Preto precisa. Como está sendo lidar com esse novo mundo dentro do nosso país, com essa polaridade e as cidades menores cada vez mais se envolvendo em assuntos nacionais e estaduais e deixando de lado os problemas que acontecem nas cidades pequenas, onde eles deveriam estar representando a população. Excelente pergunta. Uma salva de palmas pro Danilo Lopes aí, ó. E aí, Duda? Fala, Danilo. Sinto o mesmo problema que você, viu? E é uma infelicidade, porque não faltam problemas dentro da nossa cidade. Mas eu vou falar o quando que isso mais me incomoda. Isso mais me incomoda quando a pauta nacional, ela é usada, assim, pra ter like na internet. E na pauta municipal fica absolutamente abandonada exatamente o mesmo debate. Ele nunca é aprofundado. Vou dar um exemplo aqui. Vídeo do Felca. Todo mundo lá repostando o vídeo do Felca, falando parabéns, Felca, não sei das quantas. Mas debater a falta de conselhos tutelares, que é quem recebe as denúncias de abuso, trabalho infantil, afins, ninguém debate, né? Sim. Ribeirão Preto tá descumprindo uma lei federal, que obriga a ter um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. E aí, justamente a galera que sucateia, que não faz mais conselho tutelar, que continua ilegal, é a turma que surfa na onda do Felca. Então, assim, pra mim é um problema muito, muito grave. E o pior pra mim é quando usa isso como cortina de fumaça e nunca debate o que tá acontecendo dentro da nossa cidade. Muito grave. Tem sido bem difícil lidar com isso, mas a gente segue aí na resistência, sempre pautando o que precisa dentro de Ribeirão, sabe? Sim. É isso aí. Bom, tá lá. A pergunta dele foi dada aí, Danilão. E agora aqui, ó, quem mandou essa aqui foi o Josafá, tá? Sobre os Correios, ele tá falando, ó. Está ocorrendo uma grande transformação no setor de entrega com grandes marketplaces. Você acha que os Correios perderam a necessidade? Aí ele mesmo fez uma resposta ali, mas eu quero que vocês falem sobre isso, tá? Ele falou assim, ó. Os Correios, ele tem a obrigação de estar em todos os municípios, mesmo que não dê lucro. As empresas de entrega, elas estão onde somente dá lucro, é verdade, né? Até porque o Correio, ele trabalha com subsídio cruzado, né? E o Correio é essencial para a integração nacional e os acessos a serviços postais à população. Concordo em gênero, número e grau com a resposta? Porque assim, vamos ser bem sinceros, né, gente? Se não tivesse os Correios, a gente não tinha nem Enem. Sim. Os Correios são responsáveis pela entrega de medicamento, carta e até mesmo das provas do Enem nas mais diversas localidades. Não importa onde tá dentro do Brasil, os Correios estão atuando. E isso é muito verdade. E essa é a diferença mesmo entre o interesse público e privado. A partir do momento que a empresa é pública, ela precisa pensar em quem são as pessoas que estão ali na ponta antes de pensar no lucro. Sim. Então os Correios têm essa grande característica. E tem mais um ponto dentro dessa discussão. Que os Correios também são uma grande fonte de fiscalização pra gente. Os Correios, eles monitoram o envio de mercadorias. E muitos desses envios, quando a gente tem um envio sendo feito de forma direta, abre margem para ter algum ilícito sendo colocado ali, como, por exemplo, venda de armamento. Sim. E isso sem fiscalização nenhuma. Então os Correios cumprem mais esse outro papel. Por isso que a gente tem que defender essa grande empresa pública que a gente tem dentro do Brasil, que infelizmente, a todo momento, é ameaçada da privatização. Temos que valorizar. Exatamente. E eu vou além ainda, tá? Quando tem uma catástrofe no Brasil, quando acontece qualquer coisa, aconteceu agora no Rio Grande do Sul, ou Brumadinho, por exemplo, os Correios é a única empresa, tá, que tem a logística para fazer esse trabalho aí, para fazer essa entrega para essas pessoas. E assim, sem causar ônus, né, para a população nenhum. Então, é essencial um Correios, forte, tá, e em prol das pessoas. E assim, ó, é o que você falou, você tem toda a razão. A favor totalmente do trabalho. O presidente Lula, quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez, cara, foi assinar o decreto de proteção do trabalhador dos Correios. Uma salva de palmas para todos os trabalhadores dos Correios de todo o Brasil aí, ó. Valeu, Josafá, pela pergunta, viu? Obrigado, viu? Pela informação aqui.
Outra pergunta que chegou aqui pra mim, ó. Essa eu vou até ler aqui, ó. Ó, pergunta pra nossa vereadora. Quem tá mandando a pergunta é o Donizete. Pergunta pra nossa vereadora. Temos vários profissionais trabalhadores que moram em municípios da região metropolitana. Da região metropolitana de Ribeirão Preto. Exemplo, Serra Azul, Serrana, que não tem ponto de ônibus, cobertura, em algumas paradas de ônibus, local que esses trabalhadores esperam. Por exemplo, ele tá dando um exemplo aqui, ó. A saída de Ribeirão Preto sentido a Serrana, na vicinal. Antes da empresa, eu acho que é Algart. Eu acho, não sei. Tem como instalar alguma cobertura? Ele tá perguntando se tem como instalar. Eu acho que o lugar que ele tá falando aí, você sabe ali, sabe onde que é o Coliseu, o Motel Coliseu? Sabe ali, né? Tem o balão do Trevão. Perto da rodovia. Exatamente, eu acho que é ali que ele tá se referindo. Que não deve ter um lugar seguro pra pessoa ficar pra pegar o ônibus ali. Seguinte, vamos fazer esse pedido. Tem alguns lugares que a prefeitura tem resolvido pontualmente naquele lugar a instalação da cobertura ali. Isso é uma coisa muito grave. Tinha, por exemplo, no Museu da Gula, ali no Museu da Gula não tinha nenhum ponto de ônibus com cobertura na frente. Sim. Mas os trabalhadores, eles tinham que se deslocar para os 2 pontos de ônibus mais próximos, que os 2 eram pontos, não eram abrigos. Sim. Então, tinha toda essa dificuldade, majoritariamente funcionárias mulheres. E aí, conseguiu-se a instalação do ponto de ônibus com abrigo ali na frente do Museu da Gula. Então, vamos tentar fazer esse pedido. Eu posso encaminhar, enquanto mandato, esse pedido para a RPMob para ver se a gente consegue resolver. Mas já fica aí o alerta para quem estiver em casa e quiser entrar em contato. No link da minha bio do Instagram, se tiver outros casos que vocês queiram reivindicar, só acessar lá o link da minha bio. Tem o meu zap lá. Sim. E aí, a gente tenta resolver 1 a 1. Infelizmente, estamos tendo que resolver no varejo e não no atacado. Porque o certo mesmo era tirar essas empresas do consórcio, né? Sim. E Donizete, ó, eu posso estar falando besteira aqui, mas, se eu não me engano, aquela região é uma vicinal de uma rodovia estadual. Posso estar enganado, mas poderia até dar uma olhada depois, né? Mas, assim, se eu não me engano, lá é um local que, se eu não me engano, não é... Bom... Mas agora o nosso prefeito é presidente do parlamento da região metropolitana, não é? Sim. Presidente da região metropolitana. Tá ali na posição exatamente de, se precisar dialogar sobre isso com outro ente, dialogar. Sim. Tá aí, prefeito, ó. A dica tá dada aí, ó. É uma reivindicação da população aí que o pessoal precisa, né? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um... Vou aproveitar que a gente, nesse momento aqui, eu tô com um projeto novo aqui na 3ª temporada. Isso aqui foi feito especialmente pra Duda, tá, Duda? Primeiro, deixa eu achar aqui, Duda, ó. É assim, ó, nós vamos brincar agora, que é o seguinte. Você vai ver uma imagem e você vai... em uma frase, você vai definir a imagem, tá? E assim, uma frase curta, tá? Aí é com você, meu, tá bom? Deixa eu só achar aqui, porque, tá uma bagunça isso aqui. Deixa eu só achar. Fake Nicolas. Então vai lá, Duda. Ó, vamos mudar a tela grande aqui. Aí é o seguinte, vai aparecendo as pessoas lá, tá? Se você não quiser falar, declino. Tá bom? Tá bom. Aí, mas é uma frase que vai definir essa pessoa aí que a gente tá vendo na tela, tá? Eu vou colocar só na tela grande aqui pra rapaziada ver. Então vai lá. Divulgador de fake news. Fake Nicolas. Fake Nicolas. Ele mesmo. Então vamos pro nosso segundo aí, ó. Tabata Amaral. Cara, muito difícil, né? Em uma frase. Em uma frase, cara. É difícil, mas é pra ser difícil, né? Mas é corajosa, mas difícil, né? Que assim, boa na educação, mas liberal, né? Sim. Complicado, né? Complicado. Vai, vamos numa frase. Uma frase, vai. Meu Deus. Qual é a frase? Qual é a frase? Difícil, né, Duda? Nossa, muito difícil. Calma muito que vai piorar, difícil. viu? Vai piorar? Bicho, que isso? Vou passar mal aqui. Aí. Tabata Amaral. Tabata Amaral. Ela tem um trabalho legal na educação, né? Ela faz um trabalho legal. Apesar que ela... Um trabalho muito legal na educação, uma mulher na política. Sim. E assim, fez investidas muito corajosas na última campanha.
tenho várias discordâncias com a Tabata, mas, cara, acho que temos que reconhecer que, pô, ela fez um bom trabalho, entendeu? Fez um bom trabalho, vou deixar assim então, tá? É isso, mas assim, muitas discordâncias. Ó, já tá aí o... Na prisão, pode ser essa. Na cadeia. Sonho de princesa, na cadeia. Vamos lá pro quarto. Futuro presidiário. Nossa, o picolézinho de chuchu, né? Né? Eu tive com ele ano passado, cara. Eu trabalhei com ele. Cara, nosso mais novo aliado. O Alckmin. Não, ele é a prova viva, né? De que, cara, uma união pro bem. Fez uma união pro bem. Teve, né? E vou te falar uma coisa. Ele é um cara muito esforçado. O Alckmin, todo final de semana, reúne com os representantes regionais do partido dele. E ele atende um por um, despacha um por um. O cara é vice-presidente da República. Meu. E atende... Trabalhador. É isso. Pô, trabalhador demais. Então, trabalhador demais. Tá aí. É isso. Vamos lá, vamos pro nosso quinto. Eu amo Vicentinho. É, seu Vicentinho. Salve de palmas aí, Vicentinho. É isso. Tá sempre com a gente aí. Pro dos Correios aí. Meu brother, Vicentinho. Nosso grande guerreiro, Vicentinho. Então vamos lá, vamos pro sexto. Olha, vamos que agora vai começar a esquentar, hein? Vixe. Ai, sinceramente... Declino. TikToker. TikToker? Talvez seja... Nem precisa da frase, só a palavra mesmo. TikToker. Então beleza, vamos pro sétimo. Adoro a Marina. Adoro a Marina. A Marina também é uma grande guerreira. Mas eu vou te falar, mais do que isso, ela é uma grande admiração. Eu tive com ela ano passado também, que era uma mulher de fibra, muito forte, né? Cara, a Marina sofreu com contaminação de mercúrio. Sim. Tipo assim, ela viveu na pele tudo que hoje ela defende e tem espaço pra combater. Então, assim, admiro muito ela, muito. E ela é a frente, né, da natureza do Brasil, é ela, cara. Quando a gente fala natureza do Brasil, tem que falar dessa mulher aí. Vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo. Posso usar o TikToker de novo? Pode. Só pode uma vez? Tá valendo, cara. Tá valendo? TikToker. Ótimo. Vamos pro próximo, então. Ó, não sei se você percebeu aí, mas assim, ó, eu fiz uma curadoria homens e mulheres, tá? Quantidade de homens e quantidade de mulheres, tá bom? Representatividade aqui. Cara, muito difícil, né? Acho que é falsa patriota também, né? Falsa patriota. Vamos pro último? Vamos pro último. Preparada? Preparadíssima. Então vai. Opa, peraí. Vixe. Gente, maior liderança que temos. É isso que é. É a maior liderança que temos. Um torneiro mecânico que chegou à presidência da República. Quer mais que isso? É isso aí, cara. Ó, pessoal, esse é um quadro novo, tá? Defina em uma frase, tá bom? Estreando o quadro aqui com tudo e Eu falei várias frases. Difícil aqui pra mim. Duda. Ótimo quadro. Não, mas que bom. Você gostou? Achou legal? Adorei. Ó, você estreou o quadro agora. Estreiei. Ó, o seguinte, eu quero mostrar pra rapaziada, eu acho importante a gente mostrar as suas redes sociais. Eu até separei aqui já, ó, pra mostrar pra galera. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui, vou colocar o pessoal isso, na tela inteira aqui. Duda Hidalgo 13, @Duda Hidalgo 13. Como é que é? Mais voltada da história pela esquerda em Ribeirão Preto, né? Só mais votada da história pela esquerda em Ribeirão Preto, tá? Vereadora pelo PT de Ribeirão. Duda, o que você compartilha aqui na sua página? Lógico, todo mundo te conhece, né? Mas qual que é o desafio aqui de trazer esse trabalho todo dia? Que suas postagens são diárias, né? São diárias. A gente tenta tornar a política um pouco mais acessível. Sim. Acho que muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira sem nunca nem pisar dentro da Câmara Municipal. E o que a gente tenta fazer aqui é tentar fazer com que todo mundo possa participar desse debate também. Sim. Então, conta um pouco do que está acontecendo dentro da nossa cidade, dos projetos que a gente tem. Também um pouco do que está acontecendo no estadual, no nacional. Mas mais do que isso, tô mega aberta a demandas, projetos, Sim. dúvidas que tiverem. Se precisar, pode entrar em contato. Lá no link na minha bio tem meu zap. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aí, ó. É só clicar aqui. Tem um link de árvore aqui. Vamos dar uma fuçadinha aqui, ó. Aí vi que tem a Dilma aqui. Que você deve votar. Foi eleita com apenas 21 anos vereadora de Ribeirão Preto, uma das mais importantes cidades do interior paulista.
foi a mulher mais votada da cidade e a primeira LGBT da história do município. Duda tem feito um mandato combativo. Como mulher negra, enfrentou o machismo e o racismo e agora pode ser eleita deputada estadual mais jovem da história de São Paulo. Vote Duda Hidalgo, 13.180. Lula, presidente, 13. Haddad, governador, 13. E Márcio França. Ela é ótima, né? Ela é incrível. Salve de palmas aí. Gente, a primeira mulher presidenta do nosso país. Verdade, cara. Aqui, ó. Aqui tá com o painho. Legal, meu. Aqui é nos encontros que você faz. É Não, isso. sei que foi em campanha, você tava em campanha. Que legal, meu. Quem que é essa rapaziada, Duda? Cara, um monte de A rapaziada gente que eu tenho trabalha- muito orgulho de dividir a trincheira com. Essa que é a verdade. Isso aí é um Isso- pouco do trabalho que a gente fez. Eu postei isso no dia que o PT fez 43 anos de idade. Foi lá em 2023. Agora o PT já tá com 45. Mas é um pouco da galera que se juntou aí na nossa história. Esse daí foi o dia que eu ganhei o certificado de destaque, vereadora de destaque de 2021. Fui eleita Legal, pela meu. população vereadora de destaque. Foram vários anos que eu recebi esse prêmio, mas essa foi a A primeira rapaziada vez. aí, ó. Essa é a galera que tá com você. Isso mesmo, essa é a mulherada que tá na Secretaria de Mulheres do PT. Foi muito massa essa reunião. Deixa eu bater uma salva de palmas pra essas mulheres. Não é? Que legal, meu. Parabéns, cara. Parabéns aí, viu? Isso aqui, ó. Galera, rapaziada, se liga só, meu. Eu acho mó barato, porque, assim, você tá falando, né? Você tá trazendo essa linguagem, né, cara? E eu acho que é importante ter liderança como você, Duda, fazendo esse trabalho, cara. É Mais importante. uma vez, a RP Mob virou manchete, né, Vamos lá. gente? Ribeirão Preto foi apontado pela Receita Federal como centro financeiro do PCC. E no meio de tudo isso, adivinha quem que mantinha um contrato com a fintech envolvida na investigação? Ela mesma, a RP Mob. Enquanto a cidade virava palco de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, a RP Mob estava pagando mais de 3 milhões de reais para a BK Bank. Uma fintech que agora está sendo investigada por ligação com crime organizado. Estranho, né? Estranha essa coincidência que a Muito bem. empresa Você comunica do muito bem, transporte cara. Você manda muito público bem. da nossa cidade estava envolvida com um banco ligado ao PCC. Até quando Ribeirão Preto vai pagar caro por um transporte precário e cheio de escândalos? Mas Só vi verdades aí. Só verdades. Só Agora, divulgo verdades. Isso aqui eu adorei, tá? E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude, a culpa é minha? Sim. E a Então, culpa na dessa verdade, máfia sim. ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil. Muito bom, cara, muito bom. Gente, galera, sigam a Duda aí, tá? Vocês viram que comunica super bem. E ela tá aqui, cara, fazendo frente aqui dos trabalhadores aqui em Ribeirão Preto. Cara, você conta que você é pro nosso apoio, né? Que a gente puder te ajudar, puder estar fortalecendo essa luta. Que eu sei que, cara, é uma luta diária. Todo dia é um leão por dia, né, Duda? É isso, todo dia um leão por dia. Mas a gente tem que ter a perspectiva de que estamos avançando. A Sim. gente consegue conquistar as coisas e aos poucos a gente vai mudando. E a gente tem que ser também, né? A gente tem que ser também, olhar com bons olhos, né? A gente tem que ter esse pensamento que vai dar certo, né, meu? É isso. É preciso ser otimista. Gente, nem com Bolsonaro na presidência não conseguiram acabar com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Sim. Vida. Podem até ter desmontado alguns programas, prejudicado um ou outro. Mas os avanços que a gente conseguiu fazer foram tão grandes que nem eles conseguiram tirar. Sim. Então isso importa muito. Porque quando a gente fala de qualquer um desses projetos, a gente tá falando de uma pessoa que tá ali na ponta sendo beneficiada. Sim. E é por isso que a gente faz política. A política, ela não é feita, ao contrário do que esses caras fazem, a galera que tá fazendo isso pelo interesse pessoal, ao contrário do que eles fazem, usam a ferramenta que a política é para se autopromover. A política, na verdade, tá muito diferente da politicagem. Sim. A política, ela é como a gente faz para ter uma sociedade melhor? Será que podemos tentar esse caminho? Será que esse outro caminho aqui é o melhor? Será que a gente está falando aqui sobre repensar o modelo de educação que a gente tem? Como que a gente está fazendo para investir a verba dentro da saúde? Se a gente precisa investir em atenção básica, se a gente precisa investir em tal coisa. Isso que é a política. A política, ela foi subvertida por essas pessoas que estão lá para manter o próprio poder. E aí, isso aí eu não tenho como concordar. Sim. Uma salva de palmas aí, meu. Poxa.
Duda, minha querida, a gente tá caminhando já para o final, né, final do nosso programa aqui. Cara, eu quero agradecer demais, cara, você ter vindo aqui. Na verdade, assim, ó, eu quero deixar esse canal aberto pra você, quando você quiser. Aqui você tem uma parceria nova aqui agora, tá? Quando você puder te ajudar, como eu te falei nos bastidores aqui, tá bom? A gente conversou pra caramba e não fala, todo negócio. A gente fala, mas tem muita mais coisa pra falar. Eu sei que não dá pra falar tudo, né? E a minha ideia também, eu te falei, minha proposta aqui não é cansar você. Cara, eu quero que você saia daqui, que você, poxa, meu, que foi uma história legal que a gente viveu ali, tá? E agradecer você, fazer um convite pra, eventualmente, quando você quiser voltar, tá bom? Vou deixar aberto aqui. Eu falo, mano, ó, tem um projeto novo aqui rolando aqui. Gostaria de falar aí com você. Cara, aqui é um canal aberto pra você, tá bom? Sinta sempre à vontade. Demais. Eu vou deixar aquela câmera aberta pra você dar o seu recado, tá bom? Ali você vai fala com o seu eleitorado, com seus amigos. Cara, ali é com você, tá bom? E um beijo pra você, obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui, tá? Um forte abraço e até a próxima. Galera, desculpa aí qualquer coisa e que bom que vocês ficaram por aqui até agora. Eu agradeço muito, muito mesmo pelo espaço. Queria agradecer muito aqui o podcast. Eu que agradeço. E dizer pra vocês que tô sempre aberta ao diálogo. Então, bora construir uma cidade diferente. Chega junto com a gente. Galera, que papo sensacional, né? Que papo bacana, né, galera? Bacana demais. Galera, agora o papo é com você, tá? Rapaziada, eu preciso demais aqui, você deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo foi legal pra caramba, tá bom? E vou pedir também pra você se inscrever no nosso canal. Você se inscrevendo no canal como esse, você mostra pro YouTube que o nosso canal é relevante e ele distribui o nosso conteúdo pra mais pessoas. É muito importante a sua curtida, a sua inscrição e o seu compartilhamento, tá? Pra mostrar pra outras pessoas um pouco da história dessa mulher de fibra guerreira aqui, que é Duda Hidalgo, senhoras e senhores! Até a semana que vem, tamo junto, Duda! Obrigado mais uma vez, viu?